Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu te gerei. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir juízo da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. A questão é que nós perguntamos ao texto aqui, ao Salmo 2, esse Salmo está falando de quê? E de quem? Não é? O que está acontecendo aqui no Salmo 2? Não é? Logicamente esse Salmo, né, a primeira leitura, né, a gente percebe que é um Salmo também messiânico. Não é? O Salmo está falando de Jesus também. Mas não é só isso que o Salmo está falando. Né? Logicamente que a mensagem para mim, para você, não vai ser aplicada em cima, não do fato da messianidade do Salmo. Não é? Mas para o contexto da época, ele tinha também um outro significado, não só o significado messiânico, essa promessa do Messias que viria para julgar todas as nações com equidade, e com justiça. Isso está aqui no Salmo, mas também tem a ver com o ungido rei de Israel no contexto do Salmo. Isso aqui é interessante, Por quê? Porque os reis, de Israel, eles tinham essa característica de simbolizar, ou de trazer a semelhança de Deus para o seu reinado, para o seu povo. No contexto aqui, o Salmo fala do rei Davi. Do rei Davi. Então, ao olhar para o rei Davi, para os seus feitos, para a sua justiça, para a equidade do seu governo, o povo também deveria perceber ali no rei Davi, um reflexo da pessoa de Deus. Então, o Salmo vai tratar disso aqui. É também interessante como esse Salmo ele faz jus, ao mesmo conteúdo e a mesma mensagem e o mesmo chamado do Salmo 1, porque ele fala que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho do ímpio, e aí vai, do conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse aqui é o perfil, do homem justificado por Deus. E a relação aqui é quando você olha para o rei, para o rei Davi, você ia perceber, no andar do rei, essas características aqui do Salmo. Porque o rei tinha sido ungido por Deus para ser rei de Israel. E outra coisa interessante também aqui com o Salmo 1, são as consequências desse homem bem-aventurado que anda no caminho do Senhor. O que é que acontece? A prosperidade da vida dele. Não só a prosperidade material, como também a prosperidade emocional, espiritual e social. Quando você olha para Davi, você vai perceber que esses frutos, como consequência do seu andar com Deus, são claros, estão lá expostos. Porque ele é um homem segundo o coração de Deus, ele é um homem que foi ungido por Deus. Então, ele começa o Salmo 2, fazendo aqui uma chamada aqui muito interessante, para os gentios. Para os gentios, olha só. Por que se enfurecem as nações? Nações, no contexto da Bíblia, ela vai similar a gentios, a todos aqueles que não são judeus.
Nesse contexto aqui, também no contexto do Novo Testamento, né, os gentios, né, ou os gregos, né, como eram chamados também, né, eram os gentios, eram todos aqueles que não eram judeus. Então eram chamados de, aqui no contexto aqui do Salmo, de nações, de povos, de etnias. No contexto do Novo Testamento eram os gregos, né, que tinham essa conotação também de gentio. Então a gente vai perceber que Davi escreve aqui para esse povo, para essas nações. Para essas nações. Neste salmo, o foco está nos incrédulos, isto é, especificamente nas nações que rejeitam o governo de quem? De Davi. Isso aqui que é interessante. É isso, eu falo aqui do contexto do salmo. Nós podemos aplicar isso aqui mais na frente ao contexto do governo soberano do seu Messias, de Jesus Cristo. Mas quando Davi escreve aqui, ele está chamando a atenção aqui para as nações que Israel conquistou e que essas nações eram agora escravas de Israel. E eram essas nações que estavam conspirando, estavam se levantando para derrubar o rei Davi, que era o rei ungido pelo Senhor. Então vocês começam a perceber como o Salmo 2 aqui, ele tem um foco presente para aquele momento. Davi exorta essas nações, não façam isso. Por quê? Porque eu sou um rei que Deus ungiu, e olha como eu governo. E é interessante também observar que quando Israel fazia uma nação escrava sua, tinha os modos, né, de se tratar esse povo. Está lá na lei como Israel deveria tratar esses escravos, né? E era com honra, com decência. Não era como as nações vizinhas faziam isso. Então não se compara o modo de Israel tratar os seus conquistados com as nações como a Babilônia, como a Síria, como a Pérsia. Eram nações terríveis que escravizavam mesmo, ao ponto de você morrer ali mesmo na escravidão, como também no Egito. Israel tratava diferentemente os seus escravos. Então está aqui. A única solução, aqui no contexto do Salmo, para a situação dos gentios, dessas nações, era aceitar o governo de Davi, porque ele tinha sido escolhido de Deus. E a partir desse governo de Davi, né, se submetendo a ele, esses povos, esses gentios, seriam bem-aventurados. Olha só, o papel de Davi na manifestação da glória de Deus sobre essas nações, e as nações, ao ouvir, né, e ao observar o rei, o seu testemunho, né, e a se submeter a ele, seriam o quê? Bem-aventurados. Por quê? Porque se submetendo ao rei, logicamente estariam se submetendo a Deus. Por quê? Porque Davi, ele trazia, não é? Ele testemunhava a lei de Deus, a sua graça e a sua pessoa. Olha a relação interessante, como é interessante. Hoje para a nossa aplicação, aqui trazer como igreja, não é? Quem é o referencial da igreja? É a sua liderança, não tem outra. As ovelhas estão olhando para quem? Para os seus líderes. Se são líderes maduros, equilibrados teologicamente, não é? Então a igreja vai multiplicar, ela vai crescer, porque vai ser bem alimentada e vai imitar, e vai querer ser igual aos seus líderes, porque eles vão testemunhar o quê? Os princípios da palavra de Deus, eles vão testemunhar a Cristo, eles vão ser servos, eles vão servir, eles vão orientar, eles vão consolar, eles vão exortar, eles vão perdoar. Vocês estão vendo como é interessante isso aqui? O papel do líder numa liderança. Se ele é um líder, não é fiel ao Senhor, irmãos, todo o seu rebanho vai ser fiel ao Senhor. Isso é claro, isso é claro. Basta ler o livro de 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas. Nem tanto 1ª e 2ª Crônicas, que 1ª e 2ª Crônicas exclui muita coisa, muito erro, mas ler 1ª e 2ª Reis, não é? Você vai ter isso muito claro. E esse rei andou no caminho do Senhor. O reinado, prosperava. E esse rei não andou e fez o que era mal perante o Senhor. O que acontecia? O declínio, o pavor. A mesma coisa aqui. O verso inicia com uma pergunta:
Porque os incrédulos e os povos, seria a mesma coisa, rejeitam Deus e pensam coisas vãs a respeito dele. Essa não é uma boa pergunta para o nosso contexto hoje. Por que as pessoas ao nosso redor, não é? Elas rejeitam a Deus, não creem e pensam coisas sobre ele que não tem qualquer fundamento. Qualquer fundamento. Isso não é verdade? É. Preste atenção ao seu redor, na sua própria família. Conversa a respeito. Pergunta para alguém da sua família, quem é Jesus para você? Você vai ver um monte de conceito, menos um. Ele é o meu Salvador e meu Senhor. Esse você não vai ouvir, se a pessoa for uma incrédula. É um mártir, foi um grande mito, foi um grande profeta, foi um homem iluminado, um homem cheio de luz. Você vai ter um monte de conceito. Foi um revolucionário, não é? Mas por quê? Porque eles pensam isso. Primeira resposta, não é? Primeira coisa aqui, não é? Eles não entendem, eles não conhecem, porque ninguém explicou, ninguém testemunhou de verdade, fielmente, quem era a pessoa dele. Não é? Esse é o primeiro ponto aqui. Não é? Eles não têm um conceito firmado, fundamentado a respeito de Cristo em sua palavra, porque não conhecem a sua palavra. Quando essas nações aqui, não é, se imaginavam coisas vãs e se levantavam contra as autoridades e conspiravam contra o rei, contra Davi, por quê? Porque eles não tinham ainda o conhecimento de quem realmente era o rei Davi e os seus princípios, os princípios que governavam a sua vida. Da mesma forma, as pessoas hoje, elas falam coisas vãs, pensam coisas vãs a respeito de Jesus Cristo, porque não têm interesse em saber quem é Ele, quem é Jesus Cristo. O que acontece com a grande parte das pessoas, não é? Elas são levadas pela mídia, pelos conceitos alheios, e nem sempre os conceitos alheios estão fundamentados na fonte, não é, real da verdade a respeito de Cristo, que é a palavra de Deus. Então, a primeira coisa aqui é que os conceitos a respeito de Deus, não são conhecidos a partir das Escrituras, mas das vozes que estão por aí, falando de quem é Deus e do que Ele é. Segundo, eles não conhecem a Escritura. Ora, se eu não conheço as Escrituras, como é que eu posso falar de quem é Cristo? Como é que eu posso falar de quem é Jesus Cristo? Eu não vou ter fundamento base para isso. Eu não vou ter argumentos reais da fonte para dizer, olha, Cristo é isso, porque a palavra diz isso. Então eles imaginam coisas vãs e querem se rebelar contra Deus. E a terceira coisa, porque essas nações, porque os gentios se levantam contra Deus, falam coisas vãs contra Ele, não é? É porque a palavra de Deus confronta essas pessoas e diz que elas são pecadoras. Esse aqui é o ponto de maior tensão aqui. Então, quando o rei Davi, quando eles olhavam para o rei Davi e viam o modo dele governar, e viam a maneira dele se postar, dele se posicionar no meio dessas nações, essas nações se enfureciam. Por quê? Porque aquilo confrontava a natureza delas e apontava para elas os seus pecados, e aquilo enfurecia essas nações. Vamos se rebelar contra ele, porque ele está dizendo quem nós somos. Isso não pode ficar assim. Com crente, irmãos, é a mesma coisa. Por que hoje, século 21, se persegue tanto a igreja? Com as ideologias, com as filosofias, com as conversas. Observa a mídia, observa os canais de comunicação, internet, televisão. Observa isso, você vai ver isso. Há um complô, não é? É um complô assim, bem arquitetado, bem desenhado, para não transparecer o que eles querem, o que eles estão fazendo, que é destruir.
justamente a tradição judaico-cristã em nossa sociedade. Eles não querem deixar, eles não permitem esse confronto de que são pecadores e que carecem da graça e da misericórdia de Deus. Esse salmo é tremendo, irmãos. Ele nos ensina coisas profundas e maravilhosas. É interessante que já no verso 2 aqui, nós temos aqui: conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Olha, isso aqui é interessante. Esse verso 2 aqui, ele tem aqui duas realidades. Uma realidade presente, por quê? Porque naquela época, todo rei de Israel, que Deus escolhia, Deus mandava ungir. Samuel ungiu quem como rei? Samuel foi à casa de quem para ungir? A casa de Jessé, não foi? E ungiu quem? Davi. Ungiu Davi como rei de Israel. A unção veio sobre Davi como rei de Israel. No contexto aqui do verso 2, Davi está dizendo para esses reis, testemunhando para esses reis, que ele foi ungido por Deus e ele governa segundo a vontade de Deus. Então aqui o verso 2 aqui, para o presente, para o contexto local, é Davi. Mas também nos lança lá na frente, apontando para o rei perfeito, pleno, soberano, supremo, sublime, santo, incomparável, Jesus Cristo. Ungido aqui, a palavra ungido também significa Messias, que significa Cristo. Olha só que coisa interessante, a aplicação dessa palavra aqui no caminhar da Escritura, da progressão, não da visão de Deus para a humanidade, não é? Então, ungido aqui também tem, e aqui está com letra maiúscula, mais um ponto para nós atentarmos, para visualizarmos aqui também a Cristo, o Rei perfeito, sem falha. Davi foi um rei, bom foi, mas era imperfeito, era limitado, né? Ele fez coisas assim terríveis, mas mesmo assim era um homem segundo o coração de Deus, porque Deus o escolheu e ele se quebrantava diante de Deus, né? Isso aqui é interessante, né? Eles conspiram, né? Eles conspiram no verso 2 aqui. Isso tem a ver com conluio, isso tem a ver com a conversa, o murmúrio ali baixinho de uns contra o outro, inflamando esses povos para se levantarem contra o rei. O rei também simboliza aqui pessoa de autoridade, liderança. No seu trabalho, né, isso acontece contra o seu chefe, contra o seu gerente, que é exigente, que é fiel à empresa ali, que não admite qualquer levante para enrolação no trabalho. O que acontece? Os que não se submetem começam a conspirar para derrubar. Você está vendo que é a natureza humana? Por quê? Porque a postura do chefe aponta para o pecado deles. Nós não estamos trabalhando como nós deveríamos trabalhar. Nós estamos recebendo, estamos enrolando o nosso patrão aqui, não é? E e o nosso gerente nos confronta, isso nos incomoda. Vamos derrubar esse cara. Não é assim hoje? Observa o mapa que está aí hoje em nossa frente, aí no nosso contexto social, político e econômico. Não é? É a mesma coisa. Eles se levantam, não é? Para irem de encontro, não é? Irem de encontro. Agora, o que é que eles querem? Não é? O que é que esse povo está querendo? O que é que os gentios estão querendo? O que é que esse povo que se levanta, que conspira contra o rei, contra Cristo, o que é que eles estão querendo? Vamos lá, olha o verso 3. Vamos romper os laços e sacudir de nós as suas algemas. Essa é a leitura que eles fazem a respeito, né, da liderança, né, de Davi sobre eles. E uma boa liderança, não era uma má liderança. Isso também é a mesma reação do povo hoje em relação a Deus.
Vamos romper os seus laços. Vamos acabar com a ideia de Deus. Vamos acabar com a ideia da igreja. Vamos acabar com a ideia de Jesus, porque isso nos incomoda. E eu não posso fazer o que eu quero fazer porque eu fico incomodado com isso. Isso aqui é uma liberalidade geral com relação ao pecado. Eu não quero que ninguém chame minha atenção pelo que eu faço. Eu quero ter a liberdade de fazer o que me der na cabeça. Vocês estão observando o que está acontecendo no nosso contexto? Que não é a mesma coisa? Olha os movimentos aí, irmãos, de ideologia de gênero. Os movimentos do LGBT. Os movimentos da doutrinação nas escolas a respeito disso. O menino nasce e não tem nenhuma identificação. Ele é do gênero humano. Não é assim para o nosso conceito hoje? Quando ele crescer, ele escolhe se ele quer ser mulher ou se ele quer ser homem. Rompamos os laços e sacudamos de nós as suas algemas. Isso é, Deus nos escraviza com seus princípios morais e éticos, com a sua palavra, isso nos escraviza. Nós queremos deixar que a nossa natureza humana seja o que ela é, podre. E nós queremos isso. No contexto aqui do Salmo, eles queriam romper, quebrar toda a autoridade de Davi sobre eles. Eles queriam a independência do controle de Davi sobre eles. Em nosso contexto, como pessoas humanas, como homens ao nosso redor, nós queremos romper, nós queremos ser independentes de Deus. Deus não existe, Ele está morto e a igreja é o seu túmulo. Isso aqui está dizendo, esse é o propósito da humanidade, irmãos, que não tem Deus. Elas não querem se conformar, elas querem romper com isso. E a minha pergunta é, se consegue fazer isso? Se consegue fazer isso? O Salmo vai responder. O verso 13 revela os propósitos desses gentios, ou desses que se levantam contra Deus. Romper seus laços significa arrancar pela raiz, sacudir, lançar fora tudo que vem, que lembra, que traga Deus à minha memória, ao meu coração. Pagar com isso, romper com isso. É arrancar pela raiz tudo que procede de Deus, tudo. A minha pergunta é, você consegue fazer isso? A humanidade consegue fazer isso? Vamos seguir. Sacudamos as suas algemas, significa quebrar o que traz segurança em Deus. Romper com isso, quebrar com isso, é uma declaração de total independência de Deus, é a rebelião voluntária da natureza humana em relação a tudo que vem de Deus. Isso aqui está na nossa natureza. Isso aqui está na nossa natureza. E qual é o papel do ungido do Senhor nesse contexto aqui? Irmãos, é um papel de graça e misericórdia, porque Ele conhece a nossa natureza e sabe o que somos. Isso não abala a Deus em modo algum. A nossa rebelião, irmãos, ou a rebelião do que está aí fora, não abala a Deus, não faz, não tem como abalá-lo, porque Ele conhece todas as coisas, tudo está na sua mão, o seu governo é soberano sobre tudo e sobre todos. Olha o que diz o verso 4, é justamente isso aqui, de uma forma irônica. Aquele que habita nos céus dá risada, não é uma risada cínica, não é pejorativa, mas é como quem diz, esse povo não me entende, como é? Olha só. E vai mais além. No seu furor, o Senhor zomba deles. Aqui não é um zombar por zombar, pejorativamente, não é isso, não é? Mas é olhar para dizer, olha, se eles forem por esse caminho, não tem outra solução. Eles vão entrar na condenação eterna.
Porque ninguém pode quebrar a estrutura posta por Deus sobre o universo. Ninguém rompe com isso, nenhum ser humano é a criatura, irmãos, contra o Criador. Olha só, que luta desigual, desumana, é impossível. Mas é isso que a rebelião do homem faz, ele vai de encontro contra quem ele não pode ir de encontro. E Deus disse, coitado dele, não é? Coitado dele, não é? Os homens, não é, nunca se dispõem a andar dentro das fronteiras estabelecidas por Deus. Até nós, irmãos, como igreja, como é difícil a nossa luta como crente, como é difícil ser crente. Nós somos assim atacados de dia e de noite, todo o tempo, toda hora. E a nossa luta é justamente essa, se firmar no Senhor, clamar misericórdia ao Senhor. Senhor, me ajuda, me dá força, me sustenta, para que eu não desvie. E mesmo, irmãos, se nós desviarmos, olha o Salmo 51, compadece de mim, Senhor. Eu quero voltar ao Senhor. Eu quero voltar, Jesus. Em sua prepotência e arrogância, não é? Esses homens aqui declaram sua suposta liberdade, reivindicando serem senhores de seus próprios destinos e da sua vida. Rompamos. Querem ser senhores dos seus próprios destinos, coisa que não são. E Deus ri deles, mas é um riso não pejorativo, não para ridicularizar, mas para deixar atento que eles não podem fazer nada contra isso. Olha o verso 4 a 6. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles, na sua ira, a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo, eu constituí o meu reino sobre o meu monte Sião. Vamos ver o que o salmista quer dizer com isso aqui. Deus, do seu trono celestial, isso é o seu governo soberano, visualiza a trama dos homens contra eles. Ri-se, o sentido aqui é que todas as conspirações dos homens contra Deus não têm qualquer poder sobre ele. Não tem como. São conspirações que não têm qualquer efeito para derrubar Deus do seu trono, da sua soberania e do seu governo. Não tem. Não há como fazer isso. Quem vai sofrer as consequências são aqueles que conspiram contra o próprio Deus. O zombar tem o mesmo sentido do riso. O rir e o zombar não tem um sentido pejorativo, mas aponta para um sentimento de quem conhece o fato de antemão e sabe o resultado do que vai acontecer. Isso aqui é o próprio Deus sabendo o que vai acontecer com essas pessoas aqui. Esse é o ponto, irmãos. Agora, olha que coisa interessante aqui. Na sua ira, a seu tempo lhes falará. Veja aqui já a graça e a misericórdia de Deus sobre esses que se levantam contra eles, que conspiram contra eles. Na sua ira, a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados. Veja só, a princípio aqui, Deus não vai exterminá-los, mas antes vai exortá-los a que abram os olhos, a que prestem atenção, a que tomem ciência de quem Ele é e de qual é o seu propósito, a sua mensagem de salvação, de misericórdia, de reconciliação, de restauração. Porque olha o que vem em seguida. Aqui o salmista falando, o rei falando, na minha situação, constituí o meu reino sobre o meu santo monte Sião. Olha,
o meu testemunho é esse. Quando eu ouvi a voz do Senhor, não é? Eu me submeti a Ele, eu o constituí, não é? O meu rei, aquele que reina sobre a minha vida. Façam isso. Então Deus está falando com essa gente, está falando com esse povo, está exortando essas nações e a mim e a você a dar ouvido à voz de Cristo, a conhecer a sua doutrina, aplicar na vida prática da conduta de vida. Porque, irmão, ser cristão só domingo, de manhã, no culto dominical matinal e no culto à noite, é muito fácil, irmãos. Mas a questão é, quando nós saímos daqui, como é a nossa conduta de vida? Nós aplicamos aquilo que nós aprendemos no nosso dia a dia, de segunda a sábado. Será que eu levo a sério realmente os princípios de Deus e Cristo em minha vida? Será que eu sou comprometido ao ponto de negar a mim mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus, pagando o preço de ser cristão, independente da situação? Essa pandemia está nos ensinando muitas coisas. Muitas coisas. E a primeira dela, irmãos, para a igreja é a fidelidade e o compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Essa tem sido, não é, a tecla que está sendo tocada o tempo todo. Como está a sua fidelidade, como está o seu compromisso com o Senhor Jesus Cristo, mesmo a igreja estando fechada, ou limitada ao público. E muitos irmãos, muitos desapareceram. Não é só um fenômeno aqui, em nosso contexto, isso é do modo geral, em todo o mundo. A fragilidade na maturidade cristã fez com que muitos desistissem, cansassem, não entendessem, se acomodassem em casa com os cultos via internet e não querem mais qualquer contato com a igreja, com o corpo de Cristo. Essa comunhão, esse entrelaçamento, esse raspar um irmão no outro para moldar a maturidade da igreja. Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, aqui é Jerusalém. Eu constituí ele rei, meu rei, e também do país que eu governo. Está levando essas nações a terem esse conhecimento. O verso 6, irmãos, é assim, uma declaração dizendo a seus ouvintes e leitores que ele era submisso à pessoa de Deus e ao seu governo expresso em sua palavra. Davi conhecia o Pentateuco, conhecia parte do Velho Testamento. Aqui é um contraste com os reis e os povos que rejeitam o Senhor e o Senhor Jesus Cristo. Olha os versos 7 e 9. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, eu hoje te gerei. Isso aqui está lá em 2 Samuel, versos 7 e 14, quando Deus faz a aliança com Davi, e ele caminha por essas afirmações. Davi estava ciente, consciente do chamado e da vocação de Deus para a sua vida, para governar Israel e testemunhar o seu nome a essa nação e às nações vizinhas e aos povos que ele havia conquistado. Nós fomos chamados por Cristo, fomos vocacionados por Ele para ter o mesmo propósito e o mesmo objetivo: testemunhar a Jesus a partir da nossa vida a todos que nos cercam. Porque somos o quê? Filhos dele, não porque nós nos elegemos filhos dele, mas foi ele quem nos elegeu seus filhos por amor de Cristo. Você está vendo aqui a relação de Jesus, também apontando para Cristo, para os seus princípios hoje em nossa vida. Somos chamados filhos de Deus, não porque nós merecemos, mas porque Deus nos deu esse poder em Cristo, de sermos tidos como filhos dele, chamados e vocacionados por Cristo,
para testemunhar, para proclamar o decreto do Senhor, assim como Davi proclamava o decreto do Senhor para aquele contexto, a quem estava ao seu redor. Nós, como igreja do Senhor, em nome de Cristo, somos chamados, vocacionados para proclamar a palavra de Deus a todos que nos servem e falar que Ele está voltando para buscar a sua igreja. Vamos ver isso aqui. Vamos ver isso aqui. Olha o verso 8. Peça, e eu lhes darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Davi conquistou o reino de Israel, né? Davi foi o maior reino ali daquele contexto ali. Ele conquistou muitas coisas ali. Isso aqui é interessante, que isso aqui tem a ver com Cristo. Não é? Esse termo aqui, você, meu filho, hoje te gerei, também é aplicado a Cristo. Não é? Isso aqui é bem interessante. Não é? Abra aí em Hebreus 1,5. Não é? Esse texto está lá em Hebreus 1,5 aqui de uma forma muito, muito interessante. Não é? No livro de Hebreus, está lá no Novo Testamento, fala sobre Jesus Cristo aqui. Hebreus capítulo 1, verso 5, diz assim: pois qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. Então, é um versículo messiânico. Esse verso aqui, 7, aqui, fala também a respeito de Jesus Cristo, o Rei perfeito, gerado Filho de Deus, que veio para salvar o mundo da condenação eterna e para proclamar o ano aceitável do Senhor, o seu reino, a sua glória, o seu retorno e o seu juízo no final da história. Peça e eu lhes darei as nações por herança, e a extremidade da terra por possessão. Você já pensou no tamanho da igreja? Você já imaginou o tamanho da igreja? Você não tem ideia do tamanho da igreja, irmãos. Tem gente de todos os povos, raças, tribos e nações. Está espalhada no mundo inteiro. No mundo inteiro. E aqui, peça eu darei as nações por herança e a extremidade da terra por sua possessão. Isso aqui é o governo soberano de Cristo sobre a humanidade por meio da sua igreja, do testemunho dela, avançando, conquistando, levando o seu evangelho, através do seu testemunho. Isso é fantástico, irmãos. Isso é maravilhoso. Davi naquela época conquistou muitos povos, expandiu poderosamente o reino de Israel, mas aquilo ali era um fato ainda incompleto, imperfeito, porque logo aquele reino caiu, se dividiu, foi levado para cativeiro, uma parte de Israel foi quase extinta, porque era imperfeito. Mas o reino de Cristo aqui, ele é um reino perfeito, inquebrável, imutável. Olha o verso 9. Com uma vara de ferro as quebrará. Aqui é interessante que no original não é quebrará. A palavra aqui é governará. Olha que coisa interessante. Fala do seu governo. Com uma vara de ferro as governará e as despedaçará como vaso de oleiro. Quem são esses aqui que receberão esse juízo aqui de Deus? Logicamente, irmãos, as nações, os povos que não querem saber de Deus. Mesmo sendo governado, tendo um governo de Deus sobre eles, não é? Eles vão rejeitar, não é? Eles vão rejeitar. Revela aqui também a esperança que há no Messias, porque ele vai governar essas nações, ele vai despedaçar como vaso de oleiro. A gente lembra de que disso aqui? O que é que Deus faz com Josué, né? Que vai à casa do oleiro, né? Para observar ali o que está acontecendo? Jeremias. Muito obrigado. Vocês estão atentos. Então, o Deus manda Jeremias ir à casa do oleiro. E ele vai lá. Ele vê lá o oleiro lá fazendo barro, aquele que mexe com o barro. Ele constrói barros.
E ele vê que quando o vaso, ele vai fazendo o vaso, e o vaso dá defeito, o que é que o oleiro faz? Destrói o barro, amassa e faz de novo, até sair conforme o padrão de perfeição que ele quer que ele saia. Então, quando fala aqui, e a despedaçará como um vaso de oleiro, aqui não é o extermínio dessas nações, senão nós seríamos exterminados do contexto, né, da redenção de Cristo, não. Mas aqui é Deus quebrar a nossa vida e refazer de novo, como o oleiro faz, quando o vaso não sai da forma que tem que sair. Então Deus aqui é o oleiro, irmãos, de todos os povos, da minha e da sua vida. Aqui há uma mensagem de esperança para mim, para a igreja, para você e para todos. E ele encerra aqui o salmo aqui nos versos 10, 11 e 12, chamando, exortando as nações, os povos que estavam escravos, que estavam sob o domínio de Israel. Agora, pois, ó reis, porque haviam reis, né? Davi não matou esses reis, estavam lá sendo escravos deles, lá dessas nações. Pagavam impostos para eles, mas serviam ao rei Davi no seu bom reinado. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir juízo da terra. Observem, atentem à palavra de Deus, atentem ao meu testemunho que eu estou fazendo, que eu estou proclamando para vocês, como está aqui no verso 7, proclamarei o decreto do Senhor. Para quê? Para que vocês sejam refeitos novamente, como o oleiro faz com o barro, quando o vaso não vem do padrão dele, para que vocês sejam refeitos em Deus, em Cristo, conforme os preceitos do decreto do Senhor. Olha o verso 11, sirvam o Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. Imagina, como é que eu vou trazer uma mensagem dessa para os meus inimigos que estão sob o meu domínio? Alegrem-se no Senhor. Para aqueles que são inimigos de Deus. Mas essa é a mensagem de esperança, irmãos. Deus é um Deus alegre e se alegra com a nossa alegria, quando nós nos alegramos com Ele. E a gente não percebe isso, acha que Deus é um Deus carrancudo, é um Deus difícil, é um Deus fechado em si mesmo. Não é. Deus é comunicativo, Deus é alegre e quer que nós nos alegremos nele por meio do seu Filho e da sua palavra. Sirvam com temor, aí vem a alegria, quando nós nos submetemos à sua palavra. Irmãos, eu não sei se você já passou por essa experiência. Você que são filhos, né? A gente tem filhos e sabe disso, né? Como nos traz alegria quando nós dizemos uma coisa para os nossos filhos, damos uma ordem e eles obedecem, submetem-se com alegria. Você não fica contagiado com isso, não? Isso não contagia o seu coração, não? É esse mesmo sentimento que há quando nós nos submetemos ao Senhor. A alegria do Senhor é compartilhada conosco. Deus se alegra na obediência, na submissão voluntária e alegre do seu povo. Ele se alegra e compartilha dessa alegria, fazendo com que o seu povo se alegre com ele nesse contexto. É isso, irmãos. Davi está chamando essas nações a provarem isso, a viverem essa alegria, né? Porque o principal aqui é essa submissão a Deus. Isso é meu amor para a igreja, como povo de Deus, como igreja do Senhor, irmãos. E ele vai encerrar aqui o verso 12 assim, com algo muito interessante. Olha só que coisa linda isso aqui. Beije um filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Aqui é uma coisa bem escatológica. Beije um filho para que não se irrite e não pereçam no caminho. Que caminho? No caminho do filho. Para quê? Porque em breve ele irá julgar todas as coisas. O que é beijar? O que é beijar o filho? Eu não sei se vocês já viram algum filme aí, clássico da história, né? Quando falam dessas histórias que tratam os reis, né?
essas histórias assim, esses filmes assim, né, quando o rei recebe alguém, né, e alguém vem, ele se ajoelha, né, ele dá a mão, ele beija ali a mão do rei. Não é verdade isso? Aquele é o sinal de quê? De submissão, de reconhecimento de quem é o rei, do seu papel, da sua figura, do que ele é capaz. Né? É isso que está acontecendo aqui. Beijar a mão aqui de Cristo é essa submissão voluntária, reconhecendo quem ele é, submetendo ao seu caminho. Porque, irmão, se você não beijar, não submeter a isso, né, virá o dia realmente final, onde ele vai realmente julgar todos os povos, vai julgar a igreja. E aqueles que não tiverem a marca do Cordeiro, né, neles, perecerão eternamente no inferno, porque não vão poder beijar a mão do Filho, não vão se submeter a esse ponto com essa alegria. Você vai aqui à presença do Filho, né, você entrou na presença dele, porque ele lhe trouxe, questão de você não entra. E olha só que coisa linda, você ao vê-lo, você reconhece a sua grandeza de graça, misericórdia, bondade e riqueza, você se ajoelha e beija a sua mão assim, numa entrega completa de submissão, de gratidão, de amor por saber quem ele é, o que ele fez com a sua vida. Você era um vaso torto, ele quebrou você, refez de novo dentro dos seus conceitos, dos seus princípios de santidade, e está ali você diante dele. Porque chegará o dia, irmãos, quando ele vai jogar todas as coisas. Isso está breve, está chegando. E Davi encerra o salmo dizendo: bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Olha que coisa linda. A imagem de pai, de paternidade. Bem-aventurado os que nele se refugiam. Há um refúgio seguro, firme, real, inabalável na pessoa de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que nele se refugiam, porque vão desfrutar desse refúgio, da sua segurança. Nós estamos pregando, né, nas quintas-feiras sobre os salmos, né? E nós pregamos algumas quintas-feiras passadas no Salmo 46. Abra aí, para gente fazer uma relação com esse verso 12 do Salmo 2 aqui. Aí para entender o que é que está acontecendo, quando ele fala que bem-aventurados que nele se refugiam. O que é que o Salmo 2 está chamando a gente a entender e a perceber, né, e aplicar a nossa realidade. Olha só o Salmo 46, falando desse refúgio seguro, certo, constante, permanente, ativo em Cristo. Diz assim o Salmo 46, verso 1, 2, 3, até o verso 5. Deus é o nosso refúgio. Vai lá para o Salmo 2, verso 12. E fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, olha a conclusão que o salmista aqui, ele chega ao perceber que Deus é refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Olha a conclusão dele. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes estremeçam, mesmo que haja uma catástrofe, um cataclisma na face da terra, que tudo isso fique fora, fique em desordem total, um caos geral. Olha, nós não temeremos isso. Por quê? Porque ele é nosso. Olha aqui a possessão. Ele é nosso refúgio. Portanto, pode acabar o mundo. Eu estou seguro em seu refúgio. Olha o verso 4. O que há nesse refúgio? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será o quê? Abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã.
Esse é o local do refúgio, a presença de Deus, onde nada abala, onde há uma prosperidade como um rio cujas correntes de águas vivas irrigam, fortalecem, nutrem, fazem prosperar tudo e todos que são dele. Deus está no meio dela. Deus está em nosso meio, Deus está em nós por meio do seu Espírito Santo e nos ajuda a viver, a andar, a caminhar nessa vida, testemunhando o seu nome, rompendo e passando pelas tribulações, porque fazem parte desse contexto, até que a história se encerre e ele venha e restaure todas as coisas. Mas enquanto isso, nós precisamos, irmãos, como está no Salmo 2 aqui, verso 12, finalzinho: bem-aventurado todos os que nele se refugiam. E essa é a minha oração e a minha aplicação para você. Refugie-se em Deus, procure conhecê-lo, leia a sua palavra, entregue-se a Ele sem reserva. Baixe sua cabeça, vamos embora ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos conforta, que nos consola, que nos exorta, Senhor. Somos débeis, Senhor. Somos esses vasos de barro, Senhor, que precisamos ser reconstruídos quase todos os dias, todo o tempo, Senhor. E graças a Deus que Tu és o oleiro, não há outro. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a crescer, a amadurecer, a confiar, a nos entregarmos ao Senhor, a termos o Senhor como nosso refúgio e fortaleza, a sermos, Senhor, essas pessoas felizes, bem-aventuradas de ser feliz no Senhor. Ó Deus, obrigado por quem Tu és, Pai. Abençoa a Tua igreja, nos fortalece, nos revitaliza, Senhor, para testemunharmos o Teu nome aqui nesse bairro, Senhor. E para que esse bairro conheça o Teu nome, a Tua alegria, a Tua graça, a Tua justiça, Senhor, quem Tu és, por meio da nossa vida. Ó Deus, perdoa nossos pecados e nos ajuda, restaura-nos em Cristo Jesus. Assim que oramos alegremente, sabendo que é o Senhor, e da Tua, Senhor, do Teu amor, da Tua compaixão sobre a Tua igreja, o Teu povo.